BMW. O que vem à sua mente quando você escuta essas 3 letras? Para alguns, pode ser esportividade. Para outros, liberdade. Mas para este homem, significava a vitória no céu. A história da BMW começa com o início da guerra em 1914, quando um renomado fabricante de motores chamado Austro-Daimler é contratado pelo Império Austro-Húngaro para desenvolver novos motores aeronáuticos. O responsável por isso seria Ferdinand Porsche, que na época era o engenheiro-chefe da Austro-Daimler. Rapidamente, Porsche desenvolveu um potente motor V12, porém havia um problema. A linha de produção da Austro-Daimler tinha excedido sua capacidade produtiva e, portanto, não seria possível suprir a demanda de motores que o Império havia requisitado. Essa notícia, é claro, não foi bem aceita, pois com a guerra pela frente, ter superioridade aérea no campo de batalha seria algo indispensável. Ainda assim, nada poderia fazer a Austro-Daimler além de entregar o projeto do motor que haviam desenvolvido. Agora, com o projeto em mãos, restava encontrar quem pudesse produzi-lo. Nisso, um importante oficial do Império, chamado Franz Josef Popp, fica agora responsável por fazer a contratação de um novo fabricante. Correndo contra o tempo para fazer isso o mais rápido possível, Popp se depara com um pequeno fabricante de motores aeronáuticos chamado Carl Friedrich Rapp e, sem pensar muito, o contrata. Algo que não foi fácil, pois Rapp não queria fazer um motor que não tinha projetado e Porsche também não queria ver seu projeto em outras mãos. Apesar disso, Popp, por meio de sua influência, convenceu ambos a cederem. A empresa de Rapp se chamava Rapp Motorenwerk. Situada nas proximidades de Munique, tinha má fama de produzir motores pouco potentes e nada confiáveis, que por vezes eram utilizados pela marinha alemã. Mas é claro, Popp não sabia nada disso, e foi pego de surpresa logo quando decidiu visitar a fábrica para inspecionar a produção dos motores. Uma fábrica pequena com poucos funcionários e ferramental ultrapassado. Foi isso que Popp encontrou ao chegar à fábrica de Rapp. Como desistir não era uma opção, Popp buscou a ajuda de um rico investidor chamado Camillo Castiglione, que logo auxiliou na reestruturação da fábrica. Aproveitando-se da modernização, Popp decidiu dar uma chance ao velho e ineficiente motor de 6 cilindros em linha que antes era ali fabricado, o Rapp 3. Para isso, ele chamou um experiente engenheiro chamado Max Frisch, que agora ficaria responsável pela engenharia da Rapp Motor. Algo que muito desagradou Rapp, pois pouco a pouco ele estava ficando cada vez mais distante do comando de seu próprio negócio. Ao passo que isso ocorria, não muito longe dali, surgiu uma nova empresa também focada no ramo da aviação. Era a antiga fabricante de motores e aviões, Otto Flugzeugwerk, que devido a dificuldades financeiras, teve de ser vendida e renomeada. A empresa, que antes pertencia a Gustav Otto, filho do importante inventor Nicolau Otto e velha parceira comercial da Rapp, recebia agora o nome BFW, Bayerischer Flugzeugwerk, em 7 de março de 1916. Na mesma época, Max Frisch concluiu o aperfeiçoamento do motor Rapp 3, que agora havia se tornado potente e confiável, onde chegou até mesmo a quebrar um recorde mundial, alcançando 9.760 metros de altitude em um pequeno avião. O que levou a todos na Rapp Motorenwerk a se questionarem quanto às capacidades de Karl Rapp como projetista. Isso para ele foi a gota d'água, que por fim decidiu abandonar a empresa que tivera criado. Quando Rapp deixou o negócio, tiveram que fazer a adoção de um novo nome para a companhia, que passou a se chamar BMW, Bayerischer Motorenwerk, que a partir de 1917 já exibia em seus produtos o seu tão prestigiado emblema.
e teve sua fama impulsionada pelos aviões Fokker D-7 pertencentes ao esquadrão Yasta 11 do Barão Vermelho. A logomarca da BMW surgiu originalmente como um símbolo de orgulho por ter suas origens no estado da Baviera, que carrega em sua bandeira um belo quadriculado branco e azul. Porém, na época, era proibido usar símbolos nacionais no grafismo de marcas comerciais. Então, para escapar desse problema, a BMW encontrou a solução perfeita em seus próprios produtos, os aviões, pois o movimento de rotação das hélices, quando unido ao azul do céu recoberto por nuvens, resultava em algo similar ao que já havia sido proposto no desenho de sua logomarca. Desde então, o símbolo da BMW passou a ser associado ao movimento rotativo das hélices de um avião. Tanto a BMW quanto a BFW conseguiram ter uma boa lucratividade durante a guerra, pois havia uma demanda cada vez mais crescente por boas aeronaves e bons motores. Isso, é claro, não duraria para sempre, pois hora ou outra a guerra iria acabar. E foi exatamente isso que ocorreu em novembro de 1918, quando por fim as potências centrais perderam a guerra. E com o fim da guerra, pesadas sanções caíram por sobre a Alemanha, e foi responsabilizada por ter iniciado o conflito. Conhecido como a Paz dos Vencedores, o Tratado de Versalhes foi um acordo de paz realizado entre as nações envolvidas na guerra. E por meio deste, os países que formavam a Tríplice Entente lançaram deliberadamente inúmeras restrições, principalmente contra a Alemanha. Algumas destas restrições envolviam os assuntos militares do país, e ficou proibido de produzir qualquer tipo de veículo que tivesse como propósito a guerra. Nisso, é claro, estavam também inclusos os aviões, e foi aí que começou o colapso conjunto da BMW e BFW. Pegas completamente de surpresa pelas restrições impostas pelo Tratado de Versalhes, as duas fabricantes viram seus aviões e motores queimarem em meio às mais de 15 mil aeronaves que foram completamente destruídas após o fim da Primeira Guerra Mundial. Poucas opções restaram às marcas bárbaras que não mais poderiam participar do ramo da aviação. Então, tiveram de se reinventar. A BMW passou a produzir motores para uso industrial e freios ferroviários, enquanto a BFW se dedicou à marcenaria e à produção de pequenas motocicletas. Na produção de freios para trens, a BMW ganhou destaque, e logo foi contratada para ser subsidiária da renomada empresa Knorr-Bremse, que não muito tempo depois adquiriu e integrou completamente a BMW ao seu grupo, onde foi renomeada e passou a se chamar Süddeutsche Bremsen. O nome BMW tinha então morrido, porém não por muito tempo, pois o rico investidor Camillo Castiglione estava determinado a recuperar a marca. O seu primeiro passo para que isso desse certo foi dado no início de 1922, quando Camillo realizou a aquisição da BFW, uma empresa que já há muito tempo chamava sua atenção. Logo em seguida, ainda no mesmo ano, ele recuperou a marca BMW, comprando seus direitos por 75 milhões de marcas. Agora em posse da BMW e BFW, Camillo decidiu unificar as duas empresas. Sendo assim, a operação da BMW foi transferida para a sede da BFW, que ficava no campo de aviação Oberweisfeld, em Munique. Nessa fusão, se optou por manter apenas o nome BMW, onde seus esforços seriam agora voltados à produção de motocicletas. Um território já muito familiar, pois entre os anos de 1919 e 1920, a BMW chegou a fornecer alguns pequenos motores para fabricantes de motocicleta, dentre eles a própria BFW, que na época produzia a Helios. Como as duas fabricantes estavam agora unidas sob uma única bandeira, teriam toda a expertise necessária para produzir boas motocicletas. E foi exatamente o que aconteceu em 1923, quando a BMW usou como base a Helios para desenvolver a famosa R32. O desenvolvimento da BMW R32 parte do diretor-geral Hans-Josef Popp e do diretor de design Max Frisch, que juntos avaliaram cuidadosamente como poderiam tornar a Helios um sucesso comercial. Começaram pelo motor, que agora passaria a ser um boxer bicilíndrico de 500 cilindradas. Depois, redesenharam completamente a moto, que agora possuía linhas mais elegantes. E após realizarem outras melhorias na transmissão, freios e suspensão, estava finalmente pronta a BMW R32. Ela foi um grande sucesso em toda a Alemanha,
pois apresentava uma mecânica confiável, baixo nível de vibração e atingia a velocidade máxima de 95 km por hora, algo realmente rápido para os padrões de 1923. Com o sucesso da BMW R32, logo veio a BMW R37, que trazia consigo muitas melhorias, sendo uma das principais o seu novo motor aperfeiçoado pelo engenheiro Rudolf Schleicher, que agora passava a desenvolver o dobro de sua potência original. Passou de 8 para 16 cavalos de potência, ainda mantendo a mesma cilindrada. Isso fez com que a BMW ganhasse todos os campeonatos alemães de motocicleta na categoria 500 cilindradas entre os anos de 1924 a 1929. Sendo que, em 1929, a BMW R37, após receber alguns aperfeiçoamentos técnicos, quebrou o recorde mundial de velocidade ao atingir incríveis 216 km por hora. Durante esse período, a BMW ficou novamente sozinha, pois sofreu uma ruptura que a deixou dividida entre BMW e BFW. A BFW tornou-se independente e voltou ao ramo da aviação, onde mais tarde seria renomeada como Messerschmitt, enquanto a BMW seguiu produzindo motocicletas, permanecendo ainda na mesma localização.